Salve, salve você! Salve, salve você que está aí assistindo o nosso curso online. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente às aulas de SUS. Nós já estamos caminhando bem no o curso, nós já estamos na aula do decreto 7.508. Nós já tivemos uma aula número 1, onde eu trouxe os principais termos, conceitos, desenhei algumas coisas, expliquei as principais siglas que esse nosso decreto apresenta, contei até como que ele pode cobrar isso na sua prova, né? Essa é a parte inicial, essa é a carta de boas-vindas do nosso decreto 7.508. Agora a gente segue no curso, nessa aula número 2, para que a gente possa entrar de fato dentro desse decreto 7.508, tá bom? Nós aqui vamos ver os principais pontos, aqueles que têm mais peso de prova, assim como todas as aulas de leis, né, do SUS, eu sempre digo que você deve sempre ler a lei na íntegra, né? Porque qualquer ponto da lei, se a lei está no seu edital, a prova pode cobrar essa lei, certo? Sabendo então disso, você deve ler a lei na íntegra e deve fazer isso com o decreto 7.508 também. Você vai ter aqui comigo os principais pontos, aqueles chaves, aqueles que eu entendo, ou que eu acho, ou que eu penso, dentro da minha experiência, que pode ser que vai cair na sua prova. Ok? Vamos lá? Vamos para a tela, então, decreto 7.508 de 28 de junho de 2011. Nossa tela já está até toda também riscada, porque foi assim que a gente parou na nossa aula número 1. Tá bom? Só para que a gente possa lembrar, abrimos decreto 7.508, desenhei, né, fiz esse esqueminha aqui, explicando município A, município polo, dei vários exemplos de RAS, de mapa da saúde, né, de todas as siglas aí que a gente tem, COAPS, enfim. E aí nós fomos passando por cada uma dessas siglas, né? Deixa eu passar aqui o slide, ok? Nós vamos chegar lá no artigo 2º, onde nós vamos passando por cada uma dessas siglas. Deixa eu pegar minha super caneta aqui. Opa, volta lá. Caneta, ótimo. Ok. No artigo 2º, ele vai aí pra gente apresentar os principais conceitos que a gente tem no decreto 7.508. Começa lá no inciso 1º, lá na região de saúde, né? Comentamos que é um espaço geográfico, que aí tem por fim integrar aí as ações em saúde daqueles municípios que são limítrofes, né? Comentamos bastante sobre ela. Depois nós falamos sobre o COAPS, depois nós falamos sobre as portas de entrada. Eu disse até que sempre a gente entendeu, ou a gente, em grande parte dos textos que a gente leu, a gente sempre remete porta de entrada à atenção básica, e aí vem o decreto e diz que nós temos portas de entrada, o R aí puxando meu R de Minas, né? Puxando o R aí, portas de entrada, ok? A COAPS já foi, deixa eu passar, ele está voltando, portas de entrada. Falei das comissões intergestores, são instâncias onde a gente faz os pactos, né? Onde os gestores fazem os seus pactos. Contei que existe a CIT, a CIB e a CIR. Dei até exemplo disso também, ok? Falei sobre o mapa de saúde, que é uma descrição geográfica de todas as ações e todos os serviços de saúde. Falei da RAS também, né? Que é um conjunto de ações e de serviços para que a gente tenha, por fim, aí a integralidade da assistência. Falei dos serviços especiais de acesso aberto, que são serviços de saúde específicos para atendimento da pessoa em razão de agravo ou de situação laboral que precisa de um atendimento aí especial. Comentamos sobre isso também e nós fechamos as siglas, os termos, falando sobre protocolos clínicos também aí que a gente vai ter dentro dessa região de saúde. Aí a gente encerrou, eu disse sobre esse vídeo, falei que esse vídeo está aí para que você possa assistir. Logo aí abaixo da aula nós temos um link
para que você possa assistir esse vídeo aí, que é um vídeo de 10 minutos mais ou menos, que ele resume o decreto 7.508, ok? Entramos no capítulo 2. Volta aqui agora para mim. Voltamos agora no decreto 7.508. Saímos dessa parte inicial, que é uma parte que vai apresentar aí alguns conceitos, algumas siglas, que são importantíssimas para a sua prova. Eu já até falei que a prova pode cobrar as siglas, então ele pode te perguntar, isso é letra A, B, C, D, ou A, B, C, D, E, ou ele pode trazer conceitos e pedir que você associe um ao outro. Parece fácil, mas não é tanto. Para quem já fez provas, questões sobre esse assunto, sabe que o negócio pode complicar ali. Nós vamos ter uma aula que a gente faz também questões, então você vai poder entender isso lá também. Certinho? Voltando então para a tela, o artigo 4º, então agora sim nós vamos entrar de fato no decreto 7.508, de fato nós vamos entrar dentro dele aí, no seu miolo, vamos dizer assim, né? O artigo 4º traz o que para a gente? Ele traz que as regiões de saúde serão instituídas, ou seja, serão criadas pelo Estado, junto com os municípios. O que ele quer dizer aqui para a gente? Que quem vai criar uma região de saúde é o Estado. Por exemplo, o Estado de Minas Gerais vai criar a sua região de saúde. Só para que você possa ter um exemplo. O Estado de Minas, que é o estado que eu moro, nós temos 13 regiões de saúde, ou 13 macro de saúde, ok? Se ele quiser criar 14, se ele quiser passar até 15, quem deve fazer isso, quem deve instituir isso é o Estado junto com os municípios. É o Estado que vai fazer isso, ou seja, o Estado de Minas Gerais, junto com as cidades, ok? Sempre, gente, sempre, o decreto 7.508 sempre vai falar para praticamente tudo que eu devo respeitar aquilo que é pactuado nas comissões intergestores. Nesse caso aqui, ele traz a CIT. Então, na sua prova, pessoal, a sua prova, se ele apresentar isso daqui, falando, para que a gente possa fazer tal coisa, precisa respeitar o que está na comissão intergestor. Verdadeiro, tá? Tá certo. Fechando, então, esse artigo 4º, o que ele traz? Quem cria a região de saúde é o Estado, junto com os municípios. Certo, gente? Parágrafo 1º, o que ele está falando? Que eu posso instituir as regiões de saúde interestaduais. Quando eu dei o exemplo de Minas Gerais, eu disse que no estado de Minas nós temos 13 regiões de saúde, ou 13 macro-regiões de saúde. Ok, essas a gente chama de intraestadual. Por quê? Porque elas estão dentro do estado. Meu intra aí ficou feio pra caramba, né? Vou até apagar aqui, né, gente? Deixa eu voltar aqui. Cadê borracha? Borracha. Então, volta aqui. Quando eu dei esse exemplo, então, eu disse, então, que Minas Gerais tem 13 macro-regiões de saúde. Elas são intraestaduais. Ó, agora vai ficar mais bonitinho. Olha aí pra você ver. Intra, ou seja, estão dentro do Estado, elas estão dentro do Estado, são intraestaduais, vou até completar aqui, ó, intraestaduais. O que ele diz no parágrafo 1º, para que a gente possa entender? Ele diz que nós poderemos instituir regiões de saúde interestaduais. O que é o interestadual? Você lembra da célula? O intracelular e o intercelular, né? O inter, entre as células, interestadual, entre os estados. Por exemplo, Minas Gerais com São Paulo. Então, você pode pegar aí 2 estados que fazem divisa entre si, e aí eles vão ter uma região de saúde, bem na sua área de fronteira, pegando ali os seus municípios limítrofes. Quem vai criar?
por ato conjunto dos respectivos estados, junto com os municípios. Então, quem vai criar essa região de saúde inter é o estado de Minas, junto com o estado de São Paulo e os seus municípios de ambos os estados. A essa a gente nomeia interestadual. Ok, gente? Aí a gente também pode falar das regiões de saúde fronteiriças. Anota aí esse termo, né? Vou tentar escrever aqui, ó. Fronteiriça, ok? Essas são aquelas regiões de saúde que ficam em áreas de fronteira. Essas são as regiões de saúde onde a gente tem divisa entre dois países. Brasil, por exemplo, com quem? Brasil com Paraguai, por exemplo, ok? Ali nós vamos ter uma região de saúde fronteiriça. Aí vale as normas do direito internacional nesse caso. Certo, gente? Tranquilo? Aí a gente chega no artigo 5º. Olha aqui para mim. Volta a tela para mim. O 5º fala para a gente o seguinte: o que eu tenho que ter para criar uma região de saúde? Lembra que eu falei que o estado de Minas Gerais possui 13 também regiões de saúde? É isso mesmo, possui 13 regiões de saúde. Para que eu possa criar a 14ª, a gente acabou de ver no artigo 4º que quem faz isso são os estados junto com os municípios. Fechou. O 5º, agora, ele vai apresentar para a gente o que eu tenho que ter, no mínimo, para que eu possa criar uma região de saúde. Então, vamos lá. Nós já temos 13 regiões de saúde no estado de Minas Gerais. Para que eu tenha a 14ª região, eu tenho que ter pelo menos algumas ações básicas nessa região. Porque senão eu não consigo criar. Entendeu? É como se fosse o mínimo que eu tenho que ter para que eu possa criar uma nova região de saúde. Se eu conseguir cumprir aqueles critérios, eu consigo ter uma nova região de saúde. Certo? Entenderam? Então vamos lá. Vamos aqui para a tela. Artigo 5º. Para ser instituída a região de saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial e especializada e hospitalar e vigilância em saúde. São 5 ações que eu tenho que ter no mínimo para que eu possa criar uma região de saúde. Sem essas ações aqui, se eu não tiver essas ações, eu não consigo instituir. No mínimo, eu tenho que ter atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial e especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Ok? Então, são 5 ações mínimas que eu tenho que ter para que eu possa criar uma região de saúde. Ok? O artigo 6º fala para a gente de forma bem curta e bem breve que as regiões de saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes. Ou seja, pode ser que eu vá enviar um recurso, União, para uma região de saúde, por exemplo. É isso que ele está pondo para mim, né? É isso que ele está pondo para a gente. Que as regiões de saúde serão referência para que possa fazer a transferência de recursos entre os entes. Bem curto aí e bem breve, certo? O capítulo 3 aí do nosso decreto 7.508, no seu artigo 8º, fala pra gente uma coisa bem tranquila. Dá um pause aí no vídeo e dá uma lida você sozinho para ver se você consegue entender esse texto. Aperta aí o pause, dá uma lida. Apertou? Vamos aqui junto aqui então agora ler para que a gente possa tirar as dúvidas, né, que possam ter talvez também surgido. O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e aos serviços de saúde. O acesso universal, já falamos. Igualitário, já falamos. E ordenado, já falamos também nas aulas. Acesso para todos,
de forma igualitária e ordenada, começa pela atenção básica, secundária, terciária, aos serviços de saúde, inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço, ok? Então, olha aí, ele vai, então, trazer essa ideia para a gente de que se inicia pelas portas de entrada, então você começa pela atenção básica ou pelas outras portas que a gente vai ver já já, e ele se completa numa rede regionalizada e hierarquizada de acordo com a complexidade do serviço. O que ele está dizendo, então, para a gente? Eu vou voltar lá no nosso slide, onde eu fiz aquele desenho, aquele slide inicial. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu achar ele. Volta. Aqui. Pronto. O que ele está falando, então, para a gente? Que eu entro pelas portas de entrada, que são 4, que a gente vai ver já já. A gente começa a assistência por aqui e se completa dentro dessa rede. Quer, então, dizer que eu não tenho que sair dessa região de saúde para poder fazer nenhuma ação ou nenhum serviço. É claro que aqui nós não vamos falar de serviços muito específicos como câncer, por exemplo. Mas um parto, por exemplo, eu vou ficar dentro dessa região de saúde aqui. Por isso que ele fala lá no nosso artigo também 8º que se inicia e se completa na rede de saúde. Quer ver? Vamos lá. Vamos voltar lá no nosso artigo 8º. Deixa eu chegar lá. Artigo 8º. Tá aí. O artigo 8º diz que se inicia pelas portas de entrada e se completa na rede regionalizada e hierarquizada de acordo com a complexidade do serviço. O artigo 9º fala para a gente que são portas de entradas as ações e aos serviços de saúde nas redes de atenção, os serviços de atenção primária é uma porta de entrada, a gente sempre soube. O que ele traz aqui para a gente? Atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial e os serviços especiais de acesso aberto. Esses aí são novos, né? Quando a gente vê esses outros 3, eles são novos, né? Eles são novos aí para que a gente possa pensar. O item número 1 é atenção primária. Esse aí a gente sempre soube que era mesmo uma porta de entrada. Os outros 3 são novos aí para que a gente possa pensar, mas são portas de entrada ou são vistos aí como porta de entrada. O que a gente não pode confundir em hipótese alguma? A prova vai tentar falar sobre isso daqui, ó. Eu vou até te mostrar. O artigo 5º com o artigo 9º. O 5º fala para a gente o que eu tenho que ter para que eu possa instituir uma região de saúde. E o 9º fala para a gente, o 9º diz para a gente aqui, ó, aquilo que eu entendo como portas de entrada, certo? Só que muitas dessas portas de entradas também estão lá no artigo 5º, se você fizer essa análise. Beleza? Volta aqui então a tela para mim. Muito do que está no artigo 9º também está no 5º. É isso que eu estou chamando a sua atenção para a sua prova. Certo? Essa aula curtinha, fechamos ela aqui. A gente já volta numa aula em também sequência para que a gente possa caminhar um pouquinho mais no nosso decreto 7.508. Certo? Tamo junto. O decreto vai ficar facinho. Você vai fechar esse assunto na sua prova. Tá beleza? Tchau. Um abraço.